Letra C. O quilombo desestabilizava o grande contingente escravo existente no Nordeste, ameaçando a continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. Sobre essa alternativa, ela tem muito a ver com essa questão. Observem, professor François, com sua voz de locutor de FM, ele poderia para a gente dar uma lida novamente nessa questão. O quilombo desestabilizava o grande contingente escravo existente no Nordeste, ameaçando a continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. Voltando aqui, vestibulando, a questão do quilombo, nós até debatíamos isso certa vez, eu e o professor François, numa outra aula, a questão do quilombo, a princípio ele não incomodava bastante, mas quando o quilombo se agiganta nos moldes que chegou o quilombo de Palmares, aí realmente ele começou a preocupar. Palmares virou um símbolo de resistência negra à escravidão e à própria colonização portuguesa naquela região. Acho que talvez foi um dos primeiros exemplos de guerra bacteriológica, né? A gente explica já isso aí, você vai Aí a gente lembra, inclusive, de Domingos Jorge Velho, né, com a questão. Ele também combateu aqui na Guerra dos Bárbaros, né? Ou Confederação dos Cariris, é até bom você lembrar, a Confederação dos Cariris, que também foi um acontecimento importante na história do Rio Grande do Norte. Então, professor Douglas, a gente teria a resposta dessa questão como sendo a letra C. Letra C. Exatamente. Por quê? Porque a gente sabe que o quilombo, ele desestabilizaria esse contingente, esse contingente escravo no Nordeste, ameaçando a produção agrícola, a produção açucareira. E é exatamente por isso que a gente tem que lembrar também que quem é que organizava normalmente os movimentos de contenção de quilombos? Quem é que estava por trás? Eram os bandeirantes. Você deve lembrar que, inclusive, os bandeirantes eles foram fundamentais para a interiorização do Brasil. E esses bandeirantes, você deve lembrar que havia três tipos de bandeiras, basicamente. A de caça ao índio, a de prospecção mineral para encontrar ouro e a de sertanismo de contrato. Então, professor Douglas, a gente tem aqui um exemplo típico da bandeira de sertanismo de contrato, que era o bandeirante, como é o caso de Domingos Jorge Velho, ele era contratado por fazendeiros para desestruturar um quilombo, matar o líder. Por falar em matar, anteontem a gente comemorou aí, né, o Dia Nacional da Consciência Negra, que deve ser lembrado por você com carinho, porque cada vez mais tem ganho força dentro do nosso país, como um todo, a ideia de que o dia da morte de Zumbi, que exatamente era o líder do Quilombo de Palmares, né, que esse dia a gente tem um feriado nacional. Eu acredito que isso é uma questão de tempo, uma vez que a gente tem tido, né, uma preocupação das nossas autoridades em valorizar cada vez mais a cultura afro. Temos uma questão aqui, eu vou ler para o professor Douglas comentar. No Brasil colonial, a escravidão caracterizou-se essencialmente, então teremos aí, letra A, por sua vinculação exclusiva ao sistema agrário exportador. E aí, professor Douglas? Essa alternativa é bem tentadora. Se o vestibulando, ao fazer a prova, ele passar rapidamente por essa questão, com certeza ele vai marcar essa alternativa. Mas ele vai correr o risco de estar entrando numa fria. Por que, vestibulando? A gente não pode responder uma prova de história com muita pressa, sem muita leitura e raciocínio. Veja bem, por sua vinculação exclusiva ao sistema agrário exportador, a princípio o escravo foi trazido para a mão de obra para o sistema agrário exportador. Mas a mão de obra escrava contagiou toda a colônia. Percebam que ela vai chegar ao trabalho das minas de ouro, vai chegar ao comércio, vai chegar às casas das famílias mais abastadas e até as famílias da pequena classe intermediária que existia na população. Os escravos acabarão se tornando a grande mão de obra do Brasil no período colonial, em todos os setores, não apenas, como a princípio, no setor agrário exportador. Essa alternativa, apesar de parecer fácil, não está correta. Então temos na letra B, pelo incentivo da igreja e da coroa, a escravidão de índios e negros. Aí, professor Douglas, me permita o comentário.
A igreja, nós sabemos muito bem que ela até aceitou, fez vista grossa, né, para a escravidão do negro. Mas o índio, ela vai fazer uma certa reserva, digamos assim, e inclusive esses índios, eles aqui no Brasil, muitos deles, eles são aldeados nas chamadas missões. E é importante que você se lembre em casa que as missões também foram um fator importante que explica a interiorização do Brasil. E nós sabemos que a maioria das missões eram jesuíticas, embora também houvessem missões de outras ordens. Mas é bom lembrar que dentro da missão, o índio ele tinha aquele processo de europeização, ele recebia catequese, e ele também, aí é onde entra a questão também do interesse que a igreja tinha, os jesuítas tinham particularmente nessa questão. A mão de obra do índio era usada pelos padres jesuítas. Inclusive, isso dá até uma confusão lá no Maranhão, que gera até uma revolta, a revolta de Beckman. Por quê? Porque eles não podiam usar os índios como escravos, mas os jesuítas podiam. Então, os irmãos Beckman queriam simplesmente expulsar os jesuítas do Maranhão. Então, a gente não pode aceitar a letra B, porque a igreja não incentivava a escravidão do índio. Vamos para a letra C, professor Douglas. Vamos lá, gente. Diz assim: por estar amplamente distribuída entre a população livre, constituindo a base econômica da sociedade. Aí, gente, mediante o que nós já comentamos aqui, eu e o professor François, nós já vimos que essa alternativa se encaixa muito bem com aquilo que acabamos de falar. Por estar amplamente distribuída, a mão de obra negra escrava chegou o que a princípio seria apenas para a lavoura de agroexportação, lembrem do plantation, latifúndio, mão de obra escrava, monocultura, voltada para a agrária, para a exportação agrária. Depois de um certo tempo, como eu já falei alguns minutos atrás, ela vai se espalhar por todo o contexto da sociedade colonial. Então, está aí a alternativa que mata essa questão. Muito simples, né, vestibular? Exatamente. Inclusive, o aluno, professor, que lembra de alguma novela de época, como Chica da Silva, né, Sim, a Moça, o pessoal gosta de novela, é a realidade, né? E muitas novelas trazem muita informação interessante. Então, ele lembra que a gente pode até dizer em sala de aula que na cana-de-açúcar havia aquela sociedade segregada, né? A casa grande e a senzala. Mas quando você está vendo Chica da Silva ou Sim, a Moça, você percebe que onde tem a mineração, né, você tem aquela sociedade mais integrada, todo mundo misturado, né? Então, o professor Douglas comentou muito bem aí a questão 3. A gente agora vai para mais uma questão, né? Olha que interessante, o professor Douglas colocou aqui para nós, ó. Sem negros não há Pernambuco. Essa afirmação do padre Antônio Vieira, em 1648, revela, aí temos as alternativas. É até uma questão muito boa, professor, porque o aluno pergunta, professor, por que em Pernambuco tem uma população negra considerável e no Rio Grande do Norte não? Exatamente pela questão da força econômica, né, de Pernambuco, né? Você tinha realmente uma lavoura açucareira muito grande, que inclusive se deu com a parceria com os holandeses, né? Cresceu com a parceria com os holandeses. Então, realmente, a população negra é muito forte, não só Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, que eram regiões mais ricas. O Rio Grande do Norte, como mais pobre, não tinha toda essa condição, evidentemente. E um outro detalhe, aproveitando até o gancho da questão, é que o Rio Grande do Norte teve muito também a cultura da pecuária, que aí o professor Douglas deve lembrar aí com vocês, né, que a gente sabe que usava mais a mão de obra do índio, né, do caboclo, do trabalhador livre, né? Mas vamos às questões do padre Vieira, professor Douglas, com relação a essa afirmação do padre Vieira. Ela revela o quê? Bem, então, retornando ao nosso padre Vieira, sem negros não há Pernambuco. Na alternativa A, né, nós teríamos a preocupação da metrópole e da igreja em povoar a capitania. Essa alternativa, vestibulando, está completamente descartada. Não havia preocupação. O negro, muitas vezes, nem era visto com bons olhos, pois trazia da África, né? Já bem diz o nosso Gilberto Freire, na sua Casa Grande de Senzala, trazia costumes que chocavam a sociedade colonial branca. O negro veio porque se encaixava no sistema de produção agrário exportador colonial português e era uma necessidade de mão de obra. Todos aqui devem conhecer um velho ditado da época dos nossos bisavós. Quem quer, faz. Quem não quer, manda. E os nossos portugueses gostavam de mandar. E precisavam da mão de obra
negra para a sua lavoura. Mas não havia essa intenção de fazer um grande país negro. Pelo contrário, havia a intenção de termos uma grande mão de obra negra. Apenas isso. Alternativa A foge, então, da verdade dessa afirmação. Já na alternativa B, nós temos a a dependência da produção açucareira em relação ao escravo africano. Olha só, vestibulando. A gente está matando muito rápido essas questões, né? Sinal que você também vai matar rápido sua prova amanhã, vai ter o sucesso que nós esperamos e desejamos para você. De cara, a gente já vê por essa questão B que está resolvida a questão. A dependência da produção açucareira em relação ao escravo africano. Realmente, se precisava dessa mão de obra. Por quê? O colono português estava em pequeno número e não estava disposto ao trabalho braçal, que era tido como algo desonroso, era tido como algo inferior ao trabalho intelectual. O índio não aceitava a escravidão em muitos casos. O índio preferia a morte do que a escravidão. Já o negro africano, embora resistisse, a gente acabou de ver aquela questão sobre quilombos, muitas vezes ele se adaptava ao trabalho escravo, sobretudo pelas suas lendas e superstições. Quando o feitor branco mutilava um cadáver de um escravo e dizia: se você não me atender, você vai mutilado para o outro mundo. Apavorava, dentro da afro-religiosidade e do seu contexto, a figura do escravo. Dentro das suas crenças, ele ficaria apavorado em ser mutilado pela eternidade. Para o índio, isso não interessava nada. O índio, na sua concepção, era parte da natureza. E tanto fazia para ele o destino do seu cadáver após a sua morte. O índio preferia muitas vezes a morte à escravidão. Já o escravo africano se adaptava. Daí porque se encaixa nessa alternativa B, a dependência da produção açucareira em relação ao escravo africano. O professor Luiz Carlos está me lembrando aqui, gente, a gente não pode esquecer um detalhe importante também. Portugal tinha uma pequena população para colonizar um país tão grande. Então ela precisava de um reforço de mão de obra, e esse reforço viria da África, que também, o professor François há de lembrar muito bem isso aí, havia todo o interesse econômico da coroa portuguesa em fazer esse tráfico de escravos. Outra coisa que a gente pode perceber na questão também, eu acho bacana essa questão, no sentido de mostrar ao aluno de uma forma bem prática, é que a prova de história, ela é também uma prova essencialmente de muita interpretação. Então, quando a gente coloca a ideia de 100 negros na Pernambuco, é aquela coisa que já está dizendo que a economia de Pernambuco depende dos escravos. Então, você que não estava assim, nem assim 100% em história, se você chegar na prova e tiver o cuidado de ler calmamente, ler com muita atenção, é bem capaz de você resolver muitas questões, porque a nossa prova, ela tem uma característica muito ligada à interpretação de texto. Tá ok?